precisando entregar esse livro para a biblioteca da minha escola. Já faz 2 meses. Queria falar para vocês um pouco do que eu achei, né? E dando um resumo assim, com spoilers e tudo mais. Olha, eu quero deixar claro que eu já terminei esse livro já faz um tempinho. Então eu vou só refrescar um pouco minha memória aqui com vocês, tá? Eu sei que já passou do hype, mas eu quero falar um pouco porque eu preciso entregar o livro. E eu não tenho certeza se eu vou postar esse vídeo. Eu só quero falar mesmo pra compartilhar opiniões mesmo. Lily. Gente, eu tô olhando meio doida assim, mas enfim, né? A Lily é a protagonista desse livro. E ela sempre foi uma menina que sofreu muito vendo a sua mãe sofrer. Digamos assim, né? Porque a mãe dela sofria violência doméstica pelo pai. E a Lily muitas vezes presenciou esses momentos, sabe? Então ela desenvolveu um trauma, porque sempre via a mãe dela sendo maltratada, sendo abusada. O pai dela sempre batia na mãe dela. E a mãe dela sempre meio que aceitava, nunca denunciou. Então é uma crítica bem tensa, porque a mãe dela sofria violência e nunca denunciou. Não sei se por medo ou simplesmente porque se acostumou a ser tratada daquele jeito, né? Então é uma coisa assim bem... O pai dela, ele nunca bateu nela, só que sempre bateu na mãe, né? Então, bom, dando um resumo assim no geral, o livro destaca bem isso, né? De violência doméstica, violência, né? Então a Lily presenciou muito isso. E dando um resumo assim, a Lily conheceu um menino chamado Atlas, que era um mendigo. E aí eles se apaixonaram, eram adolescentes. Foi um romance adolescente, sabe, gente? Esse mendigo morava do lado da casa dela, então ela sempre ajudava. E aí que eles ficaram próximos com isso, né? Foram se aproximando e se apaixonando, até que ele ia na casa dela escondido. Agora, dando um salto maior, o Atlas, ele teve que se mudar pra Boston. Eles não moravam em Boston, a família da Lily não morava em Boston. E o Atlas teve que se mudar pra Boston a fim de uma vida melhor, se eu não me engano, sabe, né? E aí, Atlas e Lily sempre falavam isso, que Boston era uma cidade incrível, que era uma cidade, assim, dos sonhos, que era onde tudo acontecia. A Lily ficou muito triste. Eu não falei, mas ela tinha um diário onde ela contava tudo da vida dela. Contava pra uma ídolo, sabe? A Ellen. E aí ela contava tudo, as coisas ruins que aconteciam com ela. Contava dos dias difíceis, do que viam que o pai fazia com a mãe dela. Então ela contava tudo. E quando o Atlas se mudou, ela ficou muito triste. E contou nesse diário também, né, que ficou muito triste e que foi difícil. Que ela meio que ficou sozinha, né. Eu tô dando saltos e saltos, eu tô dando um resumo assim bem no geral. Acabou que depois, né, anos depois, o pai dela morreu. E aí ela foi pro funeral e tudo mais. Só que ela não conseguiu falar, né, no discurso dela pro pai, não conseguiu falar. E aí ela acabou que saiu do funeral, não conseguiu fazer essa homenagem pra ele, né? Até porque pra ela ele não era um pai bom, não era assim um exemplo de pai, né, digamos assim. Então ela simplesmente não conseguiu falar coisas boas dele, né? Bom, acabou que no fim ela foi pra Boston a fim de uma vida melhor. Dando um passo assim já na vida adulta. Ela conhece o nosso querido Riley. Eu não sei como é que fala Riley, mas eu vou falar Riley, tá bom? Desculpa se eu não estiver pronunciando certo. Riley, vou chamar de Riley. Ela conhece o Riley, que ele era o quê? Ele era um neurocirurgião, ele era incrível, maravilhoso, era sexy, era bonito, era tudo de bom que uma mulher queria, né? O que acontece? Nesse dia ele tava estressado, chegou estressado na sacada, né? Chegou jogando cadeira, porque teve um dia ruim no trabalho, não sei o quê. Enfim, foi nesse dia que eles se conheceram e começaram a conversar. Agora, dando outro passo maior, a Lily abre sua própria floricultura e ela contrata uma menina que vira uma melhor amiga dela, que no fim era irmã do Riley. E
tudo mais. O que acontece? Ela se apaixona pelo querido Riley, né? Se apaixona porque ele era... Gente, ele era tudo de bom. Eu acho que a gente se apaixona mais por ele do que ela própria, porque durante todo o livro ele parecia ser um cara muito incrível, né? Perfeito. Eles se apaixonam e aí foi um romance assim bem maravilhoso. Eu vou dizer maravilhoso, né? Até que o querido começa né? Morar no Ceará é isso, né? Vocês vão ficar com a galinha de fundo enquanto eu falo do quão abusivo era o Riley. Ele começa a bater nela. Ficar uma galinha de fundo aí fazendo cococó. Vocês ignorem. O querido começa a bater nela porque ele tinha problemas de raiva, alguma coisa assim. Também tinha um trauma de infância, digamos assim. Ele perdeu um irmão mais novo e apertou o gatilho sem querer no irmãozinho mais novo dele. É uma situação muito traumática pra ela, porque é como se estivesse vivendo tudo de novo, né? Então ela começa a repensar, desencadeia todo esse trauma que ela tinha vendo o pai fazendo as coisas que fazia com a própria mãe. Então foi uma situação bem difícil para ela. Um certo dia, ela reencontra o Atlas. Como é que eles se reencontram? O Riley, a Lily e a mãe dela foram para um restaurante para se conhecerem, tudo mais. Que o chefe querido era nada mais, nada menos do que o próprio Atlas. E eles se reencontram depois de 12 anos. Aí fica tipo assim, oi querido, oi querida. E aí o querido Atlas vê a mão do querido que bateu nela enfaixada e vira todo um rebuliço. E começa toda essa confusão de Atlas e Riley, que ele batia nela, né? E a Lily não contava pra ninguém. Só depois que contou pra irmã dele e pro próprio Atlas. E depois, bem no final do livro, contou pra mãe dela, a fim de tentar saber o que fazer, né? Já tô aqui me deitando porque esse vídeo vai ficar longo, né? Dando outro spoiler, a Lily engravida. Depois de toda essa briga que ela teve com o próprio marido dela, que era o Riley, que eles se casaram e tudo mais. Moraram junto, ele deu um apartamento pra ela. Gente, só lendo pra entender. E a gente sempre tem uma esperança de que ele vai mudar, né? Mas ele nunca muda. Isso serve de uma lição pra vida, né? Nunca vai mudar uma pessoa assim. Ela engravida, né? Ele vai passar alguns meses fora depois que eles brigaram, depois que ele começou a bater nela. E aí ela se aproxima de Atlas, porque o querido passou alguns meses fora. E é isso. Depois, no fim das contas, eles se separam. Depois ela conta pra ele que tava grávida quando ele volta dessa viagem. No fim das contas, ela fica com o querido Atlas, né? Eu dei todos os spoilers possíveis. Mas eu não dei spoilers do que, como que aconteceu tudo, né? O Riley virou um pai bom, né? Fica vendo a filha deles. Ai, gente, ele sempre tenta reconquistar ela, né? E a gente sempre torce por isso. Só que é uma situação difícil, porque como é que você vai ficar com alguém abusivo, né? Porque ela amava ele. Só que ele começou a fazer isso, então não dá pra amar alguém assim, né? São apenas 15 segundos que você pode mudar completamente o que você pensa sobre alguém. Olha só, gente, é nesse momento que ela pede o divórcio para ele, quando ela teve o nascimento da filha dela, que se chamava Emerson. Pra quem quer ler aí, eu sei que, como eu falei, já passou do hype, já teve filme, mas eu não vi o filme por puta. Nossa! Porque não tem cinema na minha cidade. Quem quiser me indicar livros, pode me indicar, porque esse aqui é um dos primeiros que eu leio. Eu só li esse e o As Mil Partes do Meu Coração, que inclusive é meu queridinho, né? Até agora, entre esse e aquele, eu prefiro aquele. Mas eu li poucos livros, assim, sabe? E é isso. Nunca deixem isso acontecer com vocês. Sempre denunciem, nunca fiquem com alguém que é abusivo. Não só fisicamente, mas
psicologicamente também, gente. Você pode sofrer uma violência verbal ali e você nem percebe. Manipular, tudo isso. Então não fiquem com alguém assim, tá? Escolham bem o marido de vocês, escolham bem as pessoas que vocês vão querer na vida de vocês. E nesse livro aqui sempre destaca muito isso, né? Quem que você escolheria? Você ficaria com alguém que você ama, sabe? Te bate, faz isso, faz aquilo, ou você fica com alguém que de fato te ama mesmo e não faz essas coisas. É assim que acaba.